Oi, amores, tudo bem? Vamos agora, nossa aulinha de hoje, a gente vai falar sobre verbos, certo? No livro vocês têm verbo 1, ok? Aqui a gente vai ver aqui, preste atenção. Leia as frases, observe as palavras em destaque. Aí eu tenho aqui a primeira frase. Rosnaram um para o outro. Então a palavra em destaque aqui é rosnaram. Então a palavra rosnaram exprime uma ação. Rosnaram. Então você já está pensando aí, um cachorro, um leão que rosnaram. Aqui, ó, é uma ação que fizeram, certo? Temos aqui a segunda. Ficaram interessados um no outro. Ficaram interessados um no outro. Então a palavra em destaque é ficaram. Então a palavra ficaram expressam um estado, certo? Ficaram é um estado. Ficaram interessados no outro, certo? Temos aqui, trovejou muito hoje. A palavra em destaque é trovejou. Então, a palavra trovejou indica um fenômeno da natureza. Quer dizer, trovejou, choveu, relampear, de terremoto também, vento, furacão, tudo faz parte do fenômeno da natureza. Então, estado é como a gente está. Como ela está triste, está. E uma ação é quando eu estou fazendo alguma coisa, certo? Então, temos aqui, ó, cada verbo, ele vai exprimir alguma coisa, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, que vem tudo que vem da natureza. Então, aqui agora, verbo. Verbo são palavras que exprimem ação, estado e fenômeno da natureza, como a gente viu na primeira folhinha. Então, aqui, os verbos estão distribuídos em 3 conjugações. O verbo está distribuído em 3 conjugações. Vamos ver. A primeira conjugação, os verbos terminam em AR. Temos aqui cantar, pular, estudar. Então, todos os verbos terminados em AR, certo? Brincar, pintar, termina em AR. Então, essa é a primeira conjugação em AR. Na segunda conjugação, os verbos terminados em ER. Escrever, vender, correr, certo? Então, todos os verbos que terminam em ER estão na segunda conjugação. Então, agora, na terceira conjugação, os verbos terminam em IR. Fugir, partir e dormir, certo? Então, vocês viram que aí os verbos são distribuídos em 3 conjugações. Primeira conjugação em AR, segunda conjugação ER, na terceira IR. Os verbos mudam de formas para indicar a pessoa, o número, o tempo e o modo. Então, a pessoa. Vocês lembram que a gente temos os pronomes, vocês viram do caso reto, óblico, de tratamento. Quando formos conjugar, a gente vai usar alguns pronomes, certo? Temos as pessoas, a gente vai ver no singular, número, se é singular, se é plural, certo? Temos o que mais? Que indica, a gente vai ver o modo, certo? Que tem modo indicativo, subjuntivo, imperativo, esses aí. Vamos ver agora. Vamos ver aqui na pessoa. Na pessoa. Pessoa do verbo. Temos a primeira, segunda, terceira pessoa do singular e também temos a primeira, segunda pessoa do plural, certo? Temos a primeira pessoa
do singular, eu. A segunda pessoa, tu. A terceira pessoa, eles ou ela. No plural, temos a primeira pessoa, nós. A segunda, vós. E a terceira, eles ou ela. Então, temos as pessoas que temos aqui, primeira e segunda pessoa, e temos no número, que é singular e plural. No tempo. Então, o verbo, ele está dividido nos tempos. Temos aqui no presente, pretérito e futuro. Sendo que o pretérito, depois eu vou para o livro, a gente tem pretérito perfeito e imperfeito, certo? Deixa eu ver aqui. Temos pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, certo? A gente temos aí. E temos aqui um modo do verbo. No indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Então, o verbo ele tem o tempo, aí no presente ele vai estar no modo indicativo, o pretérito futuro também no modo indicativo, vai ter presente no subjuntivo, no pretérito também no futuro, no imperativo. No imperativo nem vai ser todos que estejam no modo que vai ter, tá no presente, pretérito futuro. A gente vai ver isso aí com calma. A Vera só está mostrando como é que a gente trabalha o verbo. Formas nominais do verbo. As formas nominais têm, no infinitivo, eu tenho plantar, que é quando ele termina, que é a conjugação. Partir, correr, é as finais. No infinitivo, você vai conjugar o verbo cantar. Aí cantar tá no quê? Na forma infinitivo, certo? Temos aí, circule o verbo no gerúndio. Vai ser o quê? Quando termina aqui, ó. Plantando, vai ser ando. Vai ser isso aqui, ó. Afinal, com N aqui, ó. Partindo. Aqui, ó. Correndo. É a final. E como vamos conjugar também o verbo nominais no particípio. Já vai ser aqui, ó. Plantado. Vai ser ado. Partido. Afinal. Corrido é o final. Então, infinitivo é quando a gente conjuga, que é na primeira conjugação, terceira conjugação e na segunda conjugação, que é o final. AR, IR e ER. No gerúndio termina aqui, ó, com N pra lá, tá vendo? E no particípio já é o dó, ado, ido, são esses aí, certo? Esse, Tia Vera fez a explicação dos verbos. Peguem um livrinho de vocês, coloquem aí na página 189. Coloque a data de hoje. Tia Vera está começando com a parte da gramática, depois eu vou para a parte do produção de leitura, certo? Da leiturazinha. Mas essa parte aqui é mais importante, vamos começar com ela. Coloquem a data. Aí vocês têm verbo 1. Aí tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito do modo indicativo. Lembra que eu falei do modo indicativo? Aí vocês têm, ontem eu li a história de Hércules. Na infância eu li muitas histórias mitológicas, que é da historinha que a gente vai ver, tá certo, gente? Nas falas acima foram usadas palavras verbais li e lia, que indica ação, ler, em um tempo que passou, ou seja, no pretérito. A gente usava passado, né, gente? Agora a gente não vai usar passado, a gente usa pretérito, certo? Então, li e lia quer dizer do verbo ler. Ler está na segunda conjugação, certo? Embora indique o tempo passado, essas duas formas verbais apresentam diferença no sentido entre si. Todas as duas estão no passado. Ontem eu li a história de Hércules. Aí depois ela falou. Na infância eu lia muitas histórias mitológicas. Então, ontem eu li a história de Hércules. Indica uma ação do passado que começa a cada em um momento bem diferente.
Na infância, lia muitas histórias mitológicas. Indicam a ação do passado duradoura, com início e fim indefinidos. Ok? O tempo verbal, que indica uma ação que ocorreu no passado, de forma pontual, definida, precisa, chamada de pretérito perfeito. No segundo parágrafo tem. O tempo verbal, que indica uma ação que ocorreu no passado de forma durativa, com início, fim, relacionamento indefinido, relativamente indefinido, é chamado de pretérito imperfeito, como a menina falou, que ela já lia muitas histórias. Então, na página 190, vocês têm aí o verbo ler sendo conjugado no presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Vocês vão aí no primeiro quesito. Reescreva as frases a seguir, alterando o tempo da forma verbal para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Aí eu tenho: eu jogo vôlei na escola. Aí você vai conjugar no pretérito perfeito. Aí você vai ver aqui. Eu é do verbo jogar. Aí o que? Eu joguei, certo? Aí vai falar, na letra B também tem, é usar. Aí tem aí um coraçãozinho. Segundo, com um familiar recorte de jornais ou revistas, duas frases com formas verbais do tempo indicado abaixo. Esses recortes deverão ser colados no espaço indicado, com orientação do professor, mas vocês fazem em casa. Vocês vão procurar uma frase que esteja no pretérito perfeito e outra no perfeito. Se não tem livro, gente, vocês podem escrever, certo? Na página 191, vocês têm aí um livrozinho, tem uma capa de um livro. Um menino que perguntava. Aí vocês estão perguntando, que forma verbal está presente no título desse livro? Vocês vão ver que está aí. Um menino que perguntava. Em que tempo está essa forma verbal? Aí você vai ver se está no presente, pretérito, perfeito ou imperfeito. Na letra C, com base no tempo dessas formas verbais. Aí você vai ler. D. O que poderíamos concluir acerca do menino se o título do livro fosse O Menino que Perguntou? Quarto, escreva uma frase com o verbo jogar no pretérito perfeito e outra com esse mesmo verbo no pretérito imperfeito. Lembre que você já tem aí no quesito, certo? Nossa tarefinha é essa. Volto daqui a pouco com nossa leiturazinha, tá? Beijo. Pronto, amores. Vamos agora ao nosso estudo do texto. Vejam aí, abram aí na página 180. Histórias mitológicas. Aí vocês têm alguns deuses aí da mitologia grega. Tem Zeus, Apolo, Hera, Pégasus, Afrodite e Cerbelo, né? Que temos aí. Então vocês estão vendo aí alguns deuses gregos, certo? Da mitologia. Agora vamos para a página 182. O mito que você vai ler foi recontado por Ricardo Dalai, escritor paranaense. Ricardo é autor do blog Pequenas Reticências. Deslinador ao público infanto-juvenil. Além disso, trabalha na área de edição de livros e professor de literatura brasileira. Aí ele botou aí, observe alguns títulos que tem. Aí vocês vão ver 12 trabalhos de Hércules, Perseu e Medusa, A Caixa de Pandora, Equinácio. Aí vocês vão responder sobre isso aí, sobre o que ele está pedindo. Na página 183, vocês vão ler, certo? O Minotauro. Vocês vão ler essa historinha,
certo? Dele, que está pedindo aqui. Vai para a página 184, também tem, e 185. Vocês têm essa historinha para vocês lerem, até a página 186 a leitura. Aí na página 187, vocês têm a interpretação, o estudo dessa leitura, do Minotauro. Vocês têm da página 187 até a página 188, só a interpretação dessa leitura, certo? E o livro que vocês vão fazer, foi do Verbo, da página 189 até a página 199, que é do Verbo, certo? Então, vocês façam a leiturazinha desse, ok? Aí vocês têm como ler essa história todinha do Minotauro e vai fazer a interpretação. Aí no primeiro tem as características do Minotauro, a função das personagens retratadas na ilustração e o tempo da história são parecidas com o que você já havia imaginado antes da leitura. Vocês assistem muito filmes, né? Até jogos que tem alguns desses personagens gregos, né? Aí vocês vão ver aí a característica como era antigamente. Aí no segundo tem: relacione as personagens do texto com as informações apresentadas sobre quem é cada um delas. Aí vocês têm, deixa eu ver, 2, 4, 6 que tá falando. Vocês vão ver aí de quem cada deus desse, quem são, quem é o rei da Greta, quem é o rei de Atenas, um monstro com cabeça de touro e corpo de homem, rapazes e moças que viviam de comidas dava comida ao Minotauro, filha do rei de Greta, o filho do rei de Atenas. No terceiro, vocês têm aí, personagem pode ser classificado em protagonista, antagonista, personagens secundários. Aí, letra A, você vai dizer qual o protagonista desse mito, qual personagem secundário. No quarto, qual é o tipo de narrador desse texto? Marque um X. Narrador, personagem, pois ele participa das ações narradas. Ou narrador, observador, pois ele apenas observa a narração, narrados os fatos, sem participar deles. Aí vocês veem aí. Quinto, onde se passam os fatos narrados nessa história? Você vai ler, né? Vocês têm aí 3 páginas. Para vocês lerem 3 não, 4 páginas. E vocês vão identificar. Na página 188, sexto, qual é o conflito nesse mito? Aí você vai marcar um X na resposta correta. Sétimo, qual é o clímax do texto lido? Ou seja, o momento mais tenso dessa história. Oitavo, para vencer o Minotauro, Teseu contou com uma importante ajuda. De quem foi essa ajuda? Como ela o ajudou? Caso Tadeu não tivesse recebido ajuda, o desfecho poderia ter sido outro? O que você acha que teria acontecido? Nono, qual o desfecho dessa história? Ou seja, como o conflito se resolveu? Vocês vão ver, dizer aí como foi que resolveu isso aí. Décimo, em que suporte esse mito foi publicado? Onde mais podemos encontrar texto desse gênero? Vocês viram que eu falei logo no começo que era o quê? Ele era o quê? Ele tinha o quê? Fora de editar, né? Aqui na página 182, nesse amarelozinho, que tem nesse quadrado, que tem a foto dele, de Ricardo, tem falando da onde foi tirado essa historinha do Minotauro. Tem dizendo da onde foi tirado, certo? Vocês veem tudinho aí. Essa é a nossa tarefinha, certo? Do estudo do texto. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.